Mais uma vez estamos em nosso trabalho visando não só a doutrina espírita, como também o Evangelho. Usamos também o Esperanto e temos também um braço nessa nossa atividade que é ser médium. Hoje nós estamos com o nosso querido Romeu Ratuxica, ele que participa no movimento espírita, faz parte de uma casa espírita também. Ele que vai dizer. Como sempre, Romeu, a gente começa sempre esperando. Bonantago. Bonantago, yes, Boneg. Tudo bem, Romeu? Yes. Essa é a marca registrada da gente. Nós somos esperantes, não vamos esquecer o esperanto nunca, né? Mas, Romeu, como é que tem sido a sua atividade? Eu sei que é médio esclarecedor, ou doutrinador, como dizia antigamente, na casa espírita que você faz parte. Qual é a casa espírita que você faz parte? A casa espírita que eu faço parte é o Centro Espírita Júlio César, no Grajaú. Ah, aqui no Rio, né? É, aqui no Rio de Janeiro. E é um centro onde eu comecei, porque não era bem um centro, né? Foi onde eu me introduzi na doutrina espírita. Por algumas razões, nós tivemos que acabar com aquela experiência que nós estávamos fazendo, que era tornar a entidade um centro espírita. Então, pela desencarnação da nossa orientadora, da nossa diretora, nós tivemos que terminar esse trabalho lá. Depois de algum tempo, que através do meu filho, através da minha nora, eu tive contato passei a ter contato com o Centro Espírita Júlio César. E aí você observa que as atividades, a cada dia que passa, se afirmam, você naturalmente sente uma necessidade cada vez mais de bem confirmar tudo aquilo que, desde 1857, com o Livro dos Espíritos, foi bem estabelecido, embora Jesus tenha dito isso, embora já na primeira revelação já tenha dito isso, mas nós homens somos muito, nós espíritos ainda não tão educados interiormente, criamos situações, na verdade, né? E que se confirma nós espírito, e aí a doutrina espírita, de 1857. Eu acho que é uma bênção dos céus, né? Eu acho que a doutrina espírita veio exatamente complementar aquilo que o Evangelho de Jesus nos trouxe, como Jesus havia prometido, né? O Consolador. Então, dentro dessa visão, o Espiritismo nos traz revelações que desconhecíamos no passado. Por isso, talvez, nossa firmeza hoje, em conhecendo o Espiritismo, caminharmos melhor. Não é? É isso que ocorre. Eu acho que a grande, digamos assim, força que o Espiritismo nos traz é justamente no que concerne a nossa própria vida, mostrando que as leis que regem tudo no universo, né, nós estamos inseridos. Realmente, o que você está colocando, nós estamos a cada momento confirmando. Só que existe uma outra coisa que o pessoal ainda não parou para pensar. Dissemos muito, ou se diz muito, que somos espíritos, mas ainda não nos situamos como seres espirituais, ou seja, uma outra sociedade da qual nós fazemos parte, originariamente dela e não dessa do plano físico. Nem sempre nos situamos de tal forma em que, como diz o Paulo, estamos sempre rodeados pela nuvem de testemunhas. E com Jesus chamou a atenção disso, provou o fato, precisou-se mais tarde vir, portanto, como já fora prometido por Jesus, que agora pouco você falou, a doutrina espírita. Só que, como dizíamos, falamos muito de plano espiritual. Mas nós temos ciência e consciência disso, principalmente no plano, como dizemos, encarnado, ou seja, no plano físico? Isso é um fato que se observa em nós espíritas, inclusive, né? De tentarmos compreender melhor o espírito que nós somos e aquilo que Deus nos permite para a gente através das suas leis, que nós estamos nos dois planos. Então, como espírito ou como ser encarnado.
Então, essa ideia, por exemplo, que nós temos da alma, né? O que seria a alma? A Kardec até nos instrui, né? Para quando nós conversarmos com alguém sobre espiritismo, para que nós fizéssemos essas perguntas, né? Aliás, a participação de Allan Kardec foi básica para que pudéssemos ter esses conhecimentos que temos agora tão mais claramente estabelecidos, embora Jesus quisesse fazer isso naquela oportunidade, mas encontrou barreiras pelo nosso egoísmo que ainda está por aí. Sem dúvida. Em relação a isso, eu acho que essa coisa que nos trouxe, né? O Espiritismo nos trouxe coisas adicionais, né? Essa visão de espírito, principalmente, né? Esse espírito imortal que nós somos, isso faz com que a gente repense muitas coisas daquilo que Jesus nos trouxe como ensinamentos, né? E por isso ele fortalece essas informações, fortalece esses ensinos, né? Por isso eu acho que nós devemos sempre estar atentos a esse espírito que nós somos. Eu estava comentando acerca da instrução de Kardec, para que nós, ao conversarmos com alguém conversando sobre o espiritismo, as primeiras perguntas que fizéssemos seria em relação à alma e a Deus, né? Se nós realmente acreditamos que nós somos almas, isso verdadeiramente acreditando, nós vamos concluir que nós somos espíritos e que na espiritualidade nós também temos as nossas ações, temos como estar com outros que tivemos contato aqui na Terra. Você está falando uma coisa que é importantíssima, a gente fala de o que é a alma, o espírito encarnado. Mas nós temos consciência de você espírito encarnado, você espírito? Exatamente. Né? Porque quantas vezes que nós observamos, Romeu, é que, não digo quase sempre, mas quantas vezes nós estabelecemos comportamentos estando apenas pensando como corpo físico e não como seres espirituais. Você sente isso, inclusive no próprio espírito, quantas e quantas vezes? Sim, sem dúvida isso ocorre, né? Ainda somos espíritos muito imaturos, mesmo dentro da doutrina espírita, dentro daquilo que nós assistimos, né, no movimento espírita, nós podemos concluir da dificuldade que nós temos para entender isso, né? Muitos de nós ainda temem muito a morte, mas isso é uma consequência não digo do entendimento. Desse não aprofundamento de você como espírito. Exatamente isso, né? Então, esse medo ainda persiste em nós. Agora, você deve confirmar isso frequentemente, já que você é médium esclarecedor, o que te chama a atenção nas manifestações onde você está falando com um companheiro, através do médium, em que ele fala situações tipo assim, eu estou sofrendo muito, eu estou nesse momento vendo coisas que não quero ver, e com dores as mais incríveis possíveis, inclusive dores físicas, acusando do espírito. Você tem alguma coisa nesse aspecto que muito chamou a atenção e te chama a atenção frequentemente? Bom, Givanildo, esse contato que eu tenho, ele é uma coisa mais recente. Lógico, eu estou ainda num aprendizado, mas algumas coisas realmente eu posso mencionar. Essa falta de visão, né, que o espírito ele tem, de que ele é um ser imortal e que a vida continua lá no plano espiritual. Então, muitos não sabem nem em que situação estão. São aqueles espíritos que ainda não compreendem exatamente isso, de que ele era uma alma enquanto encarnado e que desencarnou agora, está no plano espiritual e que a vida continua, né? Então, muitos deles nos trazem relatos de dificuldades que eles têm desse entendimento. Muitos são trazidos dessa forma. Bom, outros, digamos, são espíritos ainda com um nível de entendimento das leis divinas muito pequeno. Então, eles são revoltados, são espíritos que ainda trazem dentro dele muita coisa do ódio. E que, quando encarnados, se agiam, não?
Provavelmente seja assim, porque nós levamos tudo aquilo que nós somos para o plano espiritual, não é? Então, essas criaturas que ainda passam por esse problema, eles vão ter oportunidade, sim, mas naquele momento ele não quer ser nem atendido, por causa dessa grande revolta que ele tem, que traz dentro de si. São observações que a gente faz, não é? Essa dificuldade que eles têm. Aliás, Allan Kardec, eu costumo dizer que para mim é o maior compêndio, não só sobre mediunidade, mas sobre o psiquismo de nós, no processo evolucional que estamos, que seja encarnado ou desencarnado, que é o Livro dos Médiuns. Allan Kardec faz um estudo tão profundo que ele foi capaz de bem identificar os médiuns. Que tipo de médiuns? Até o estado interior de cada um, o processo da manifestação, se consciente, consciente, semiconsciente, enfim, muito interessante. Aliás, deveriam sempre termos como livro de cabeceira, Livro dos Médiuns, também, além do Evangelho Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Allan Kardec coloca algumas situações muito interessantes que está, por exemplo, no céu e inferno, em que ele vê pessoas em que desencarnaram e depois são convocados na mesa mediúnica e contam o seu estado em que se encontra, não é isso? Eu observo muitas das vezes, querido Romeu e espectador, que quantos e quantos de nós não nos atemos o que coloca as manifestações estabelecidas no céu e inferno, que Allan Kardec coordenou e vivenciou o fato em si. E que hoje a gente, quantas e quantas vezes, não queremos fazer. Que é o caso, por exemplo, de você invocar esse ou aquele espírito. É claro que você não vai invocar esse ou aquele espírito por invocar. Ou, no caso, evocar, evocar. Mas quantas e quantas vezes a gente deixa de fazer esse tipo de atividade porque ficamos com uma série de receios por não estudarmos bem todo esse processamento de doutrina espírita, transpondo para nós. Não é somente você conhecer e ficar só no intelecto. É você estabelecer o fato e vivenciar. Você que trabalha com médium esclarecedor, você acredita que esse trabalho que você faz, muito ao conhecer com mais profundidade os próprios ideais espírita e a dificuldade que os espíritos vivenciam, ao fazer as perguntas, você ali não faz uma pergunta apenas para o espírito ou procura ficar no lugar da pessoa, daquele ser e que está sendo se manifestando através desse ou daquele médium? Não sei se você compreendeu. Assim. Não, eu acho que tudo aquilo que a espiritualidade traz naquele momento, elas só ensinam para a gente. Então, logicamente, dentro daquilo que a gente está arguindo, aquele espírito e ele respondendo, obviamente, a gente tem que estar nessa sintonia, né, desse sentimento. Porque senão nós vamos prejudicar aquele trabalho, prejudicar essa oportunidade que nós estamos tendo ali de conversar. E o próprio espírito. E esse espírito realmente ter condições de concluir alguma coisa. Então, eu acho que a gente realmente tem que fazer dessa forma, de que nós somos espíritos iguais a eles. Então, nós temos que trazer para nós aquilo que ele está sentindo naquele momento, para poder até dar continuidade a essa conversação. E não apenas um fato doutrinário, mas uma vivência de alguém que teve corpo físico, que já não está usando o corpo físico, e que alguém está emprestando o corpo físico para ele, e que ali está um coração, um sentimento profundo, vivenciando situações as mais complicadas. Não? Isso é verdade, porque nesse primeiro contato que a gente tem, logicamente a gente vai tentando de alguma forma retirar dele alguma coisa que nos possibilite avançarmos na conversação. E uma das coisas que eu evito muito é a questão religiosa. Né? É falar muito mais sobre aquele espírito em relação aos sentimentos dele. Depois, obviamente,
depois de alguma conversa e sentindo que aquele espírito é predisposto a algumas informações religiosas, a gente coloca isso dessa forma. Exato. Mas enquanto isso não acontecer, eu pelo menos procuro conduzir a conversa numa situação mais terra a terra. Eu observo situações, quantas vezes dos doutrinadores, que eles não situam-se na condição daquele que está se manifestando. Muitas das vezes em função de todo um atavismo religioso e que nós não entramos em profundidade nos conhecimentos a ponto de ali nos ficarmos nessa situação. Eu vou contar um fato interessante. Eu, no meu caso, sou médico psicofônico. Nós temos recebido espíritos, companheiros, e que o doutrinador, aquele que está esclarecendo, como estava colocando você, precisa ter muito cuidado. Por exemplo, o elemento do companheiro se manifesta através do médium e tal, e há doutrinadores que quantas vezes vão direto no assunto: meu irmão, você não está mais vivo. E ainda diz faz vivo. Ainda diz isso. Você não está mais vivo, entendeu? Olha, você já morreu. Olha, e aí as pessoas, quando assim agem, não bem situam-se de que ela está falando com um ser, com alguém, e que teve os seus fracassos, ou está tendo seus fracassos, porque está vivendo as consequências, e suas vitórias também. E que repercute profundamente nele. Você, quando, no esclarecimento, você bem observa isso, você vê situações como essa, e precisa ter muito cuidado. Você já andou dando umas pinceladas em relação a isso? A recomendação que nós temos lá no Centro Espírita é justamente baseado, né, nas leituras auxiliares que nós temos. Então, essa abordagem que nós fazemos com o Espírito, na verdade, ela tem que ser calcada desse sentimento que a gente tem do outro, como aqui na Terra. Não é? Então, nós estamos lidando com o irmão com dificuldades. Então, nós não vamos chegar para ele e dizer: olha, você morreu, você agora é espírito. Não. Nós temos que levar essa conversação, esse diálogo, até que esteja compreendendo isso e a gente possa dizer: agora você é um espírito. Olha só, agora você começa a compreender a lei de Deus. Não é? Então, a gente, pelo menos, tem essa instrução, lá no Centro Espírita. Ele nos instrui exatamente para isso. Aliás, não precisava nem necessariamente ter as instruções. É claro que é preciso, para aqueles que não estão conhecendo, mas o bom senso diz em que você precisa, é como se você estivesse diante de alguém em que aquela pessoa está para lá de enraivecida e você entra com um assunto para deixar mais enraivecida. Isso é um fato. Você tem que criar situações para contrapor isso, de tal maneira que possa bem ajudar a pessoa que está num momento muito complicado e que observa quantas vezes, nas manifestações, nós recebemos companheiros espirituais que a gente sente dificuldade para desenvolver todo um processo mental de compreensão com relação a Deus. É uma coisa que, em determinados espíritos, isso se torna realmente muito difícil, não é? Porque ele já vem carregado com um ódio, com aquela carga de ódio muito, muito acentuada. Uma outra coisa que você colocou aí também, desculpa ter te cortado, teve encarnações muito focadas na matéria, cultuou muito o materialismo. Esse processo de sair desse tipo de condicionamento é muito difícil. Mas temos que teve muitas encarnações dessa maneira. A partir daí, por mais que você queira ajudá-lo a pensar em coisas espirituais, coisas profundas, embora ele seja espírito, ele vai sentir dificuldade, não? Eu acredito que sim. Como nós temos as nossas dificuldades, como acontece com a gente. Então, o espírito também tem a sua dificuldade. Então, essa abordagem, ela tem que ser com muito bom senso. Não é? A gente tem que considerar que nós também temos as nossas dificuldades e que aquele espírito, provavelmente, que esteja ali com uma carga da matéria ainda muito acentuada, ele não vai compreender algumas coisas que nós dissemos para ele, obviamente. Então, nós temos que ter muita cautela naquilo que a gente está ali tentando
falar para ele, convencê-lo de alguma forma desses problemas que o cercam, que ele pode se livrar daquilo, né? A gente tem que ter muita cautela, porque nem todos, na verdade, aceitam. E, inclusive, tem aqueles que querem ir embora de qualquer maneira e não querem ficar ali, porque aquilo ali é uma, digamos, uma conversa muito religiosa, uma coisa do tipo. Porque ele observa, né? Ele estaria observando também. Então, são coisas que a gente tem que levar em consideração quando nós estamos, na verdade, fazendo esse trabalho. Né? Tem que tratar da pessoa. E ali... Como se estivesse falando eu com você nesse seja aqui. E a orientação é justamente tratar aquele como um irmão e com amor. Né? É essa orientação que a gente recebe, é essa orientação em que a gente realmente deve se basear para estar dialogando com o Espírito. Né? Você, lá no Grupo Espírita, que você faz parte, Grupo Espírita... O Grupo Espírita é Júlio César. Júlio César. No Grajaú. Aqui no Grajaú. Aqui no Rio. Vocês estão cada vez mais sentindo necessidade de termos mais companheiros participando como médium nas atividades aqui e acolá. Não é generalizar, né? Não, todo mundo tem que ser médium, é isso que eu estou colocando. Estou colocando, é que eu observo nas casas espíritas, muitas das vezes, as casas espíritas estão restringindo esse tipo de atividade. É preciso que você tenha um médium. Aliás, certa vez eu li alguma coisa tipo assim escrito: Jesus, médium de Deus. Eu comecei a pensar, realmente, Jesus é o primeiro médium, é o nosso modelo. E ele provou tudo isso. E quantas vezes a gente observa nas casas espíritas, é claro que não são todas, que restringem, criam situações e se bandeiam muito mais pelo lado filosófico, o lado religioso, e pega e não enfatiza esse lado, que é o lado científico, entre parênteses, que doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Não porque está escrito, porque a lógica, o consenso dimensional nosso, no estágio atual, é esse. E muitas vezes acham que não precisam. E quando a colocam, muitas vezes tem medo por causa disso, daquilo e daquilo outro. Você acredita que isso procede? No centro espírita em que eu frequento, existe uma falta de médios. Sim. É lógico que dentro daquilo que a casa espírita ela se propõe, a primeira coisa, a coisa mais fundamental é o estudo. Então, através do estudo, e aí no caso dos médiuns, a importância do livro dos médiuns, né, é que nós tenhamos condições de lidar, de saber como está lidando com os espíritos. Então, isso é uma necessidade. Então, é através do estudo em que lá a casa, né, propõe a nós, para que nós possamos efetivamente estarmos nos lançando como médiuns. Então, esse é o trabalho, não nesse aspecto puramente religioso. É lógico, nós temos que usar o Evangelho durante as nossas conversações, claro. Né? Quando há necessidade, nós fazemos isso, e temos que fazer isso. Agora, de uma maneira geral, é através realmente do estudo. E esse estudo é fundamental, porque não há como eu tratar ou lidar com companheiros que estão na espiritualidade, né, sem o conhecimento prévio. Então, eu acho que o estudo é uma necessidade, exatamente, é claro. E aí, se você, ao tendo cada vez mais bem entendendo a necessidade de você se aprofundar, e essa questão do estudo é para você ser intelectual, para você bem compreender e se situar na condição daqueles que vai depois travar conversações, como é o caso seu já, é uma coisa básica. Agora, muitas vezes eu observo, Romeu, que o pessoal estabelece anos para você ser isso, ser médium, anos para... Espera só um instantinho. É claro que é necessário e que existe uma sistematização. Mas muitas vezes o pessoal estabelece e cria verdadeiras barreiras aqui, ali e acolá. Você acredita que é necessário que nós prestemos atenção nisso? Que é necessário que exista. Mas muito cuidado para que não venhamos estabelecer toda uma ortodoxia com relação a um assunto. Não, tem que ter tantos anos, e aí, quantas vezes, é coisa que é preciso ser vista assim. Mas não com tanto dessa maneira, de tal forma em que grande é o número de sofredores que estão se fazendo pela terra fora.
e que o elemento básico para que possa ajudá-los é o médium. Você já observou isso? Eu tenho lido coisas a respeito e nessas leituras que eu faço, obviamente eu não conheço todos os centros espíritas, mas existem centros que têm essa prática de colocar para o médium como se fosse um ensino acadêmico, né, numa escola. Então tem um período, tem um tempo. Eu acho que a gente tem que usar de bom senso, não é? Em tudo na nossa vida. Então a gente não pode ir para os extremos. No caso, em particular, eu acho que a gente pode sim aproveitar as capacidades mediúnicas de uma pessoa e fazê-los, que ele estude, não é? Para que ele possa entender pelo menos aquele início do trabalho. Isso mesmo. E depois caminhar. E com orientação de quem está ali participando e tudo mais, observando tudo e orientando a ele. Então, isso é possível, sim. Eu não digo sem o estudo, que nós temos que ter um tempo de estudo. Você precisa conhecer. A gente não tem que simplesmente colocá-lo como médio e ir por uma mesa e começar a trabalhar. Claro que não. Inclusive, ter essa questão jovem também, que muito a gente tem visto algum tipo de preconceito até. Restrições aos jovens. Então, isso também é terrível, né? É terrível. Eu acho que a gente tem que caminhar com o jovem, ter exatamente essa preparação. Afinal, ele é um espírito. Até pela preparação, porque ele vai passar. Não é isso? Ele está apenas num período de juventude, que mais tarde vai chegar a velhitud de parentes, ou seja, lá na velhice e tal, né? Depois reencarna, desencarna, esse é o processo da vida. Eu acho que é necessário que... Esquecendo de que ele, na verdade, ele é espírito. Exatamente. Então, a gente tem que olhar o jovem também, como um ser que a espiritualidade colocou ali para ser aproveitado na sua mediunidade. Não simplesmente, você tem que esperar, porque você... Não é seu período, você precisa amadurecer, não sei o que. Exatamente. Mas aí eu pergunto, vem cá, e esses espíritos que estão dizendo que estão reencarnando, espíritos superiores, diz até que o Emmanuel, por exemplo, já está reencarnado. Um espírito desse tipo, desse jaez, imagina as condições desse espírito quando jovem, antes de ser jovem. Vai dizer coisas impressionantes. Esse dia eu fiquei impressionado, não sei se é um desses espíritos, está na internet isso, uma criança com 6 ou 7 anos, ele desenhando todo a morfologia, o estado, a forma, todo o processamento, por exemplo, se não me engano, de um rato. E a criança não teve conhecimento dessa ordem. E ele disse, olha, aqui fica o coração bate assim, funciona dessa maneira, a comunicação como é que se faz nele, isso está na internet, me chamou muita atenção, e ninguém ensinou, pelo que eu estou observando, pelo que estão mostrando lá no vídeo, deu aula de medicina para essa criança. Ou seja, é um espírito maduro. Ele pode ser ser até um espírito do tipo superior, moralmente falando, mas é um espírito com uma capacidade inteligencial muito grande, que teve encarnações, muitas nessa oportunidade. E muitas vezes restringimos a criança, o jovem, e aí criando-se toda uma ortodoxia, como você estava colocando, como estava colocando também, e dificulta todo um processamento necessário para o conhecimento. Afinal, nós somos espíritos que estamos usando períodos no corpo físico, concorda? Isso. Eu acho que a gente tem a informação, inclusive, da espiritualidade, de que espíritos superiores estão reencarnando, entre outros, porque eu acho que continua aquele espírito que esteve aqui na Terra e tem ainda, digamos assim, muito do conhecimento, mas não tanto quanto o do espírito superior, mas já estão reencarnando aqui. Então, esse vídeo que você viu, eu vi da fisiologia humana. Muito obrigado. Humana. No animal. Não, esse eu vi no humano. Não, eu só vi ele desenhando. Ele desenhou o corpo humano e falando sobre as várias funções e tal. Então, são esses espíritos que estão chegando para que possam realmente ajudar. Como é que esses espíritos se manifestar? Se é um espírito superior, como é o conviver dele? Vamos pegar o Emmanuel, por exemplo. O espírito já de um tipo superior. Imagina, vai ser aquele espírito no estágio moral de equilíbrio muito grande.
E que não vai concordar, por exemplo, injustiças, com situações que estão vendo no dia a dia, das pessoas agredindo umas às outras, tirando a vida física uns dos outros, não sendo honesto aqui, ali, acolá. É claro, não vai ser um espírito altamente intransigente, mas também não vai concordar. Eu acho que é nesse aspecto, né? Eu acho que esses espíritos vêm para auxiliar. Exatamente. Porque muitas das vezes, quando a gente é intransigente ou quer obrigar a que os outros façam o mesmo que nós, isso só prejudica, né? Naturalmente. Então, eu acho que esses espíritos superiores, eles vêm com uma tendência a educar de forma diferente, né? Eu acho que é esse grande trabalho que vai, ou já está sendo desenvolvido pelos espíritos que aqui chegaram, né? E que a gente vai realmente ter conhecimento brevemente disso tudo, né? Exato. Porque, por enquanto, nós só ouvimos falar, não é? Mas na prática, nós não conseguimos identificar. E que não serão poucos. Sim. Mas esse pouco também, se nós pensarmos no aspecto global, nós também não vamos identificar onde eles estão. Porque essa quantidade, por mais que seja grande... A não ser o comportamento deles. Nós temos aí uma quantidade de seres encarnados muito grande, né? Então, eles vão estar nesse meio, né? E aí a gente vai, de repente, pontualmente identificar alguns, né? O fulano de tal, né? Olha, está acontecendo isso, aquilo, né? Romeu, nós estamos terminando, o assunto foi muito legal, esse bate. Na verdade, é uma entrevista com um misto de absorvendo impressões de um para o outro, porque isso é que a gente está querendo mostrar para as pessoas, de modo geral. Nós não somos donos da verdade. Claro. Né? Então, aquilo que a gente está aqui comentando é porque nós temos, através do estudo, né, esses conhecimentos. Agora, isso não quer dizer que isso seja somente verdadeiro, somente uma coisa verdadeira. Claro que não, existem outras coisas. Exato. E opiniões são as mais diversas. Se bem que nós temos por base todo o trabalho... Eu pelo menos... Das obras estabelecidas por Allan Kardec, não porque temos que entronizar Allan Kardec, não é isso que nós estamos colocando. Claro que não. Porque, na verdade, a gente observa que a doutrina espírita, onde Allan Kardec, esse grande missionário, confirmou aquilo tudo que disse Jesus Cristo. Inclusive, dizendo que mais tarde viria o Consolador, que em 1957 se faz através desse trabalho magistral do nosso querido Allan Kardec. Meu querido, nós estamos terminando. Suas últimas palavras nesse momento, que você vai vir outras vezes aqui também. Eu me despeço, então, de todos aí e agradeço aí essa oportunidade de estar falando, não sobre uma experiência grande que eu tenho nessa área de mediunidade, mas aquilo que nós necessitamos, que é exatamente sobre o conhecimento que nós introduzimos em nós mesmos através da doutrina espírita, não é? Muito obrigado, então, Givanildo, pela oportunidade. A gente só agradece, nós do Grupo de Divulgação Espírita através da Imagem, não somente eu, nosso Nelson, e vários companheiros, nosso querido Jadiel, que tanto tem colaborado, embora não esteja participando conosco. O maquinário, desse maquinário, eles nos ajudou a adquirir também, pena que não está podendo vir participar com a gente, assim como vários outros. Esperamos estar em outra oportunidade com você. Mia cara, expectanto, diz ali oportuno, como dizem em Esperanto. Romeu, diz vida faz do bom. Diz vida ao tio. Diz vida. Até outra oportunidade. Diz.